Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês reflexões sobre a história da fotografia. Exatamente, reflexões essas que estão contidas no livro sobre fotografia da Susan Sontag. Ela que foi uma grande escritora, ativista e também crítica literária dos Estados Unidos, estadunidense. Ela traz aqui ensaios muito interessantes que a gente vai abordar de alguma maneira nesse vídeo. Esse é um livro de 1977, mas é importante pensar de que forma nós podemos refletir tanto tempo depois da publicação desse livro nas questões dos dias atuais. Então fica comigo que hoje vamos falar sobre os ensaios de Susan Sontag no livro sobre fotografia. Eu sou Ronaldo Júnior, escritor e professor, e hoje estou aqui para falar mais uma vez, como sempre, vocês sabem, aqui o canal é para a gente falar sobre o que há de melhor, livros. Vamos falar sempre sobre literatura, os mais diversos gêneros literários. Eu tenho listas de reprodução aqui com gênero por gênero, e inclusive eu ainda não falei aqui sobre nenhum livro de ensaios especificamente. Então, desta vez eu estou trazendo aqui para vocês o livro sobre fotografia. E se você não quer perder nada no canal, falar ainda mais sobre livros e trazer reflexões literárias sobre as minhas leituras e, por que não, também sobre as suas leituras, é só comentar aqui embaixo para a gente trocar uma ideia, é só se inscrever aqui no canal para a gente manter esse bate-papo literário ainda mais. Basicamente, esse livro aborda em cerca de 6 ensaios e um capítulo voltado para citações selecionadas pela autora, a relação que nós seres humanos temos com a imagem, de que forma a imagem consegue retratar determinado fato, determinado acontecimento e consegue justamente com isso traduzir determinada passagem histórica da humanidade por meio de um único clique, de uma única fotografia. É importante dizer logo de cara que esse livro foi escrito numa época em que a democratização do acesso à fotografia era outra. Isso acontece muitos anos depois. E é impactante perceber essas reflexões, de que forma a autora consegue pensar o mundo retratado em imagens, de que forma o nosso cérebro trabalha para captar imagens específicas, pensar momentos como fotografias, a partir da invenção desse recurso de captura, de um momento, de um retrato, de uma visão específica. E logo de cara ela traz aqui um ensaio que relaciona a nossa forma de enxergar o mundo pelas imagens com o mito da caverna de Platão, em que pessoas se encontram dentro de uma caverna, presas de alguma forma, observando as sombras que o fogo projeta na parede dessa caverna, e tudo isso representa basicamente o mundo fora da caverna, é o conhecimento, é a filosofia, é a própria liberdade em si, e essa parte interna da caverna retrata como se fossem as formas limitadas que o ser humano tem de ver a vida e a existência. Eu estou falando isso muito resumidamente, não estou aqui com nenhuma proposta de retratar a filosofia de Platão de modo algum, eu seria extremamente reducionista se eu pretendesse isso aqui, mas basicamente só para você saber, eu indico que você procure ainda mais se você não conhece o mito da caverna de Platão. E ela já abre esse ensaio com a seguinte frase: a humanidade permanece de forma impenitente na caverna de Platão, ainda se regozijando, segundo seu costume ancestral, com meras imagens da verdade. E aí vocês já percebem que a pegada desse ensaio, desse primeiro ensaio, é justamente falar sobre de que forma a nossa imaginação e de que forma a nossa opinião também, a nossa construção identitária, ela se baseia em imagens que podem ser adulteradas, que podem ter um recorte tendencioso de determinado fato, de determinado acontecimento, e ainda assim isso se torna um marco, uma chave para que as pessoas entendam o que é verdade. E olhem só a realidade de notícias falsas, por exemplo, que conseguem traçar destinos de nações, de populações inteiras e, portanto, a história de muitos países, e de que maneira as imagens, sobretudo em tempos de redes sociais, de que maneira as imagens conseguem atuar para que as pessoas compreendam uma coisa como verdade ou não, de que forma uma imagem que se associa a algo bom
e positivo pode ser utilizado para manipular determinada pessoa. Portanto, em tempo de fotografias, em tempo de audiovisual, em tempo de redes sociais, nós ainda estamos presos de alguma forma na caverna de Platão. E essa é a primeira reflexão que abre o livro da Susan Sontag. E eu vou me permitir aqui ler mais um trecho desse primeiro ensaio, justamente para trazer esse recorte que eu acabei de mencionar aqui, que eu acabei de levantar aqui para vocês. Embora em certo sentido a câmera de fato capture a realidade e não apenas a interprete, as fotos são uma interpretação do mundo tanto quanto as pinturas e os desenhos. Aquelas ocasiões em que tirar fotos é relativamente imparcial, indiscriminado e desinteressado não reduzem o didatismo da atividade em seu todo. Essa mesma passividade e ubiquidade do registro fotográfico constitui a mensagem da fotografia, sua agressão. E aí nesse ensaio ela vai justamente alcançar uma questão que acaba por transformar a realidade humana e o imaginário das pessoas, que é o surgimento, a aparição da fotografia na imprensa. Fato que origina ali um marco histórico na relação humana com as imagens, com o simbolismo dessas imagens. Uma vez que o fato de um jornal publicar uma notícia com uma fotografia permite às pessoas imaginarem como aconteceu aquilo e, portanto, retratarem na sua mente a imagem que aquele jornal trouxe. E isso a autora comprova ao mencionar, por exemplo, que as grandes guerras mundiais são imediatamente lembradas por todos por fotografias. Quando nós pensamos nas guerras, nós lembramos de fotografias que vimos, seja pessoas da época em jornais, né, em matérias veiculadas, seja em livros didáticos, livros de história, por exemplo, em que nós conseguimos associar diretamente. Nosso cérebro liga imediatamente um fato a uma fotografia, a uma imagem capturada de determinado instante. E assim o livro segue justamente por um ponto de vista que vai falar não apenas da manipulação política, da manipulação jornalística, empresarial, muitas vezes da fotografia, para incutir na população um imaginário, uma forma de pensar sobre determinados fatos, mas também ela vai trabalhar a maneira como nós vivemos um mundo imagético. E aí eu já quero trazer também projeções disso para não ficarmos apenas nessa questão, e também eu não vou persistir lendo aqui os trechos, porque eu quero que você leia esse livro, que é um livro sensacional e indispensável para pensarmos criticamente a nossa relação com os conteúdos, com as informações que nos chegam. Esse livro se propõe a criticar, a repensar essa relação entre homem e imagem. E aí, já trazendo para os nossos dias, de que forma nós lidamos com a rolagem de um feed, por exemplo, de uma rede social, com um bombardeio completo de imagens, seja modificadas, seja naturais, seja, tendenciosamente manipuladas, uma vez que, como a própria autora fala, a fotografia é um recorte, é um ponto de vista específico, então ela automaticamente já não mostra a totalidade de um acontecimento, ela mostra um recorte. E, portanto, esse recorte tende a ser parcial, uma vez que o fotógrafo vai escolher interpretar o fato por aquele ângulo simples. E isso pode ser pensado nos dias de hoje, em que técnicas fotográficas fazem com que manifestações talvez não tão populosas, não tão numerosas, fiquem enormemente cheias, e de que forma isso nos chega, de que forma essa notícia nos impacta. Quando nós vemos que determinado político está sendo apoiado assim, ou que determinada pessoa tem determinada forma de se propagar publicamente, tudo isso num meio extremamente tendencioso e perigoso que é a rede social, uma vez que qualquer pessoa pode postar qualquer coisa.
Então esse livro, automaticamente, por tratar de um assunto lá em 1977, quando ele foi publicado, ele consegue falar muito sobre o nosso mundo audiovisual, nosso mundo de metralhadoras de informação que nós vivemos hoje. E tudo isso com uma linguagem extremamente dialogada da Susan Sontag, em que ela trata de assuntos profundos com a capacidade de alguém que está batendo um papo com o leitor. Então a minha dica para você repensar a forma como você lida com as informações, com as fotografias, com aquilo que te chega pelas redes sociais é Sobre Fotografia, da Susan Sontag. Um livro imperdível publicado pela Companhia das Letras. E inclusive o Benjamin Moser, o biógrafo da Clarice Lispector, ele publicou também uma biografia da Susan Sontag chamado Sontag, um livro especificamente sobre a vida e a obra dessa grande ativista, escritora, romancista, ensaísta também, dos Estados Unidos, e que vai ter link aqui na descrição tanto para essa obra quanto para outras obras que sejam dela ou que tenham a ver com ela. Então, se você comprar por lá, você vai estar ajudando o canal. Já peço aqui que você entre na discussão, fale aqui comigo qual é a sua relação com as fotografias, com as redes sociais e com esse fluxo de informações tão intenso que nos chega a todo momento, muitas vezes sem que consigamos nos dar conta disso. Fale aqui nos comentários e vamos tratar um pouco sobre esse assunto que é tão importante para os nossos dias. Acredito que se você gostou deste vídeo, você vai gostar de um desses vídeos que está aparecendo aqui. Não perde a oportunidade de a gente continuar esse bate-papo literário, falando ainda mais sobre dicas de livros e, é claro, debatendo o ser humano por trás dessas obras para que a literatura cumpra seu principal papel, que é de humanização. Eu vou esperar você em um desses vídeos aqui. Até lá!